Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. Começa agora Ponto de Vista, o espaço reservado para as mais diversas opiniões sobre os mais diferentes assuntos. Neste programa, temos a honra de contar com a presença do secretário de Educação da cidade, Raul Cristiano, que também acumula a pasta da Secretaria de Cultura. Seja bem-vindo à TV Câmara, ao Ponto de Vista. Márcio, prazer enorme estar aqui com você, com todos os telespectadores da TV Câmara. Acumulando duas funções, secretário de Educação e secretário de Cultura. Essas pastas já foram uma só, já fizeram parte de uma só. A cultura era uma divisão dentro da área da educação. Educação. No passado ela já chegou a ser Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Turismo, né? Ela reunia 4 secretarias, né? Daí, com as reformas administrativas ao longo dos anos, cada secretaria teve a sua personalidade e hoje eu sou secretário de Educação, acumulando a Secretaria de Cultura. Foi uma orientação do prefeito Ademário, né? São 23 secretarias e órgãos do primeiro escalão da prefeitura. O prefeito optou por compor com 13 representantes no governo. E aí eu acumulei 2 secretarias, o Benaldo acumulou 3, o Mauro Haddad acumulou 3 e agora o Toninho Ribeiro acaba de assumir a Secretaria de Turismo, então o Benaldo, o Mauro Haddad ficou com 2 e o Jefferson Cancel, ele é secretário de Segurança e também secretário de presidente da CMT. Bom, das pastas, a educação toma mais tempo, não? Toma muito tempo e, na verdade, é uma secretaria complexa, uma secretaria que reúne o maior número de funcionários da prefeitura, são cerca de 2.000 funcionários, entre professores e servidores de todas as escolas, para atender 58 escolas, né? E aí você tem toda a complexidade, é uma secretaria que há uma previsão constitucional do orçamento, né, orçamentária, 25% do orçamento da cidade é vinculado com as ações de educação, então você tem muitas demandas e regras que são acompanhadas pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, não é? Então é um desafio enorme cuidar da educação aqui de Cubatão, que já foi destaque por muitos anos, né? A educação sempre teve uma qualidade muito importante. Atualmente, você considera essa divisão, Secretaria de Educação e Secretaria de Cultura, benéfica para a educação? Acaba realmente que a educação, por ser mais complexa, merece estar em uma única pasta, atenção total em uma única pasta? Olha, eu acho que que a cultura, o fato da cultura ser uma secretaria autônoma, não é uma conquista também do movimento cultural, dos artistas, que entendem que o governo, tendo uma secretaria específica, ele focaliza políticas públicas com base num orçamento, embora seja um dos orçamentos mais baixos, não é? No entanto, se você acompanhar as informações, todas as atividades da Secretaria de Cultura, pelo site, pelas redes sociais, a área da cultura é aquela que produz mais notícias em função de uma programação, ou programação própria, ou programação oriunda de patrocínios, não é? Através da Lei Rouanet, do PROAC e ICMS e dos artistas locais que são muito ativos, além dos grupos artísticos da cidade. Então, eu acho que hoje as secretarias são separadas. Eu pensaria até que elas pudessem caminhar juntas, mas aí é uma polêmica que, nesse momento... Há uma possibilidade de estar agregadas, você vê que não há prejuízo nem para uma nem para outra. Não há. Eu acredito até que você poderia integrar orçamentos, não é? E mesmo na área administrativa, você poderia racionalizar as atividades e a gestão como um todo. Mas eu entendo muito a postura do movimento cultural local e da própria região, quando você fala na uniformização de 2 secretarias numa, de deixar de ter essa autonomia, sempre há uma reação negativa muito grande.
Mas a possibilidade de você incluir no currículo escolar, na grade curricular, a possibilidade da cultura, as atividades cênicas, isso não seria algo de um impacto muito maior? Isso a gente já faz, né? Independentemente delas estarem unidas, né? Com um secretário que seja o mesmo das duas, como é o nosso caso aqui em Cubatão, essa ação, há uma integração, né? Eu muitas vezes dependo do secretário de Cultura para determinadas coisas e vice-versa, né? E é bom porque eu me entendo muito com o secretário. Você dá bem com o secretário de Cultura, né? Eu me dou bem. Não tem problema de agenda. Não tem problema de agendas, nada. Então, por um período, é que agora nós estamos no período de volta às aulas, Sim, não é? sim. Então, a educação acaba mobilizando muito mais a minha presença tal, e a cultura traz as questões para despachar no gabinete da educação. Mas, normalmente, eu fico pela manhã na educação e à tarde na secretaria, que fica lá no Parque Anilinas. Falando em volta às aulas, Raul, no início do ano, a própria TV Câmara noticiou o estado em que se encontravam as unidades de ensino no município. O que mudou nesses 6 meses, Raul? O que mudou? O que pôde ser feito e o que ainda tem que ser feito? Olha, nós chegamos, né, num momento difícil, porque tivemos que interditar a Unidade Municipal de Ensino Jaime João Ossesi. A escola está fechada, ainda não teve as reformas iniciadas, e aí nós tivemos chuvas também no período, né, que atingiram principalmente a UME Ulisses Guimarães, a UME Dom Pedro, a Rui Barbosa, tivemos problema na Rio Grande do Sul, tivemos problema na Alagoas, enfim, na UME Henri Borden. Foi uma situação geral em função dos problemas estruturais dessas escolas. As escolas, elas não tiveram a manutenção adequada e isso resultou numa situação assim de abandono das escolas, não é? Eu acho que nós temos que realizar um programa amplo de reformas, e aí nós fazemos não por iniciativa da própria Secretaria de Cultura, mas por iniciativa da Secretaria de Educação, em sintonia com as Secretarias de Manutenção e a Secretaria de Obras. Então, elas já realizaram um processo licitatório, estão contratando empresas de construção e de manutenção, que em breve nós teremos isso anunciado. Muitas dessas escolas foram reformadas, não tem muito tempo. Ainda está no período de garantia de obra ou já se perdeu esse período? Algumas, elas estão em garantia de obras, não é? Outras, em função das reformas mais antigas, elas tiveram problemas graves aí, especialmente no telhado, né? E quando afeta o telhado, por falta de manutenção também, por conta das árvores, prédio, né? Etc., aí compromete todo o restante, né? A parte elétrica, a parte hidráulica se vê comprometida, e isso atinge diretamente a vida dos estudantes nessas escolas. Em relação àquela questão dos ar-condicionado, Raul, nós tínhamos as escolas com equipamentos instalados, muitas delas com falta de manutenção não podiam operar, e até mesmo um problema no cabeamento. A própria rede elétrica não sustentava a utilização dos ar-condicionados. Essa é uma questão ainda, nós temos que passar por uma revisão geral. Esse contrato da Secretaria de Obras e Manutenção, ele vai avançar na direção das melhorias que essas escolas necessitam, não é? Na verdade, das 58 escolas, hoje nós temos 57 funcionando, todas, nós fizemos uma avaliação relacionando da mais grave para aquela que tem uma condição melhor. Mas praticamente as 57 escolas municipais necessitam de reparos, não é? E aí, hoje não é o poder público apenas que identifica a situação, os diretores das escolas, professores e funcionários. A própria comunidade, ela acompanha e ela tem o retrato vivo dessa situação. Então, há necessidade de nós reformarmos todas. O prefeito Ademário tem feito uma articulação com empresários locais para que eles possam assumir algumas escolas. Então, nós já temos, e em breve o prefeito deve anunciar, nós temos 6 escolas que serão
estão sendo adotadas. Apadrinhadas, adotadas. Apadrinhadas, né? Adotadas, e as empresas farão reformas amplas paralelamente aos contratos que a própria prefeitura está se encarregando. Quando você fala dessa questão da licitação, dessa empresa para manutenção, isso está dentro do orçamento da educação? Dentro do orçamento da educação e do orçamento de obras. De obra, então né? faz parte dessas duas pastas, união das duas pastas. Nós juntamos alguma coisa da manutenção também, mas na previsão orçamentária da Secretaria de Educação, para 2017 há uma reserva de R$700 mil, que é muito pouco, né? Então é uma área que nós vamos precisar definir agora no próximo orçamento um recurso maior. Apesar desse reserva no orçamento de 25% aplicados na educação, é muito rígida essa aplicação, né? Essa aplicação não é qualquer coisa que se não faça. Não é qualquer coisa que você presta contas e que esse valor se correlaciona aos 25%, né? Nós temos administradores públicos que gastam dinheiro da educação e gastam mal. Agora, os 25% tem que ser dentro das regras que são definidas pelo Tribunal de Contas, com salário e com manutenção de todo o sistema de ensino. Desses 25% está o ensino fundamental 1, 2 e também o EJA, todos os outros, ou não? Todos, estão todos previstos aí. São todos contemplados dentro do 25%? Contemplados dentro do 25%. Por exemplo, o transporte universitário, né, dos universitários, não está. O transporte dos alunos... Dos alunos do ensino fundamental está. A questão das creches está também nesse 25%? As creches também estão nos 25%. Fazem parte. Fazem então você parte. tem, além do ensino fundamental... Você tem o ensino infantil, né? Infantil. E você tem a merenda, você tem a limpeza das escolas, você tem as reformas, creches. Você tem o material didático, você tem a formação de professores. Eu acho que todos os ingredientes necessários para realizar uma educação de qualidade, se você fizer um bom planejamento, você pode realizar com os 25%. Por exemplo, em 2015, a Prefeitura investiu 32% do orçamento em educação, né? E extrapolou, inclusive, né? Por exemplo, o dinheiro do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, né, que sucedeu o Fundef, que era de Fundação de Educação Fundamental e Valorização do Magistério, o Fundeb tem sido utilizado 100% para pagamento dos professores, né? O Fundeb teria que ter um mínimo de investimento da ordem de 60% em salário. Os outros 40% poderia ser utilizado em reforma de escolas. 60% eu posso pagar o funcionário da educação. Isso, 40%. Professores. Somente os professores? Somente os professores. Só que o município tem gasto 100% dos recursos que vêm do Fundeb. E o cálculo do Fundeb, ele é feito a partir do número de estudantes matriculados na rede municipal. É um fundo nacional que reúne todo o fundo de participação dos municípios, as cotas partes tributárias, que se estabelece como recurso para priorizar o pagamento e a formação dos professores. Vou te perguntar em relação ao número de alunos e a questão das creches, mas isso logo após o nosso intervalo. Vamos a um rápido break e daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta nesse segundo bloco, recebendo, no ponto de vista, o secretário de Educação e Cultura, Raul Cristiano. Na saída do primeiro bloco, a pergunta: quantos alunos nós temos na rede hoje? Olha, na rede nós temos 16 mil alunos no ensino fundamental e cerca de 2.300 no ensino infantil, nas creches conveniadas e públicas. Nós já chegamos a ter quase 23 mil alunos na rede. Tem ideia do que se deve essa redução dos alunos da rede pública do Cubatão? Eu acho que tem a ver com o controle da natalidade, você tem a ver também com as famílias, algumas famílias têm muitos filhos, mas a maioria na crise não tem tido tantos filhos, né?
A população de Cubatão, para você ter uma ideia, são 127 mil moradores. Destes, né, nós temos quase 100 mil que já são eleitores. Então você vê que há um envelhecimento da população de Cubatão. Isso acontece também na região, no próprio país, né? Evasão escolar, praticamente zero. Ela é mínima. Você tem muita mudança de períodos, né? E você tem uma imigração constante aqui em Cubatão, em função também do desemprego, famílias estão sempre chegando e saindo de Cubatão. Então você tem um processo assim de êxodo Contínuo, que existe, né? contínuo. Então não é uma... talvez a gente tenha que fazer uma análise sociológica disso, mas hoje está tudo muito vinculado à questão econômica e à questão da disponibilidade do emprego no polo industrial, que já atraiu no passado muita gente. Talvez o desemprego, né, que tenha gerado também condições sociais desfavoráveis da população, também levou que muitas pessoas buscassem outros lugares do país para viver e para constituir e manter a sua família. Bom, vocês estão trabalhando com o PPA da gestão anterior. Sim. As diretivas desse PPA na educação, você vê com bons olhos, você acha que pode ser melhorado, atende inicialmente, está de acordo com a realidade do município? Olha, nós pegamos um orçamento que já vinha, que foi desenhado pelo governo passado, né? Em alguns itens ele estava subdimensionado, questão de transporte estudantil mesmo, tanto do ensino fundamental como do ensino universitário, e também as vans adaptadas para transporte das crianças com deficiência. Se você pegasse o valor e multiplicasse pela quantidade de dias letivos, você não conseguirá chegar até o final. A outra questão é sobre a questão da infraestrutura, não é? Não houve uma reserva de recursos para que você pudesse manter as escolas numa qualidade física melhor do que aquela que nós encontramos. Nós tínhamos também a merenda com problemas sérios, não é? No procedimento, na confecção da merenda. A Cursan contratava os auxiliares de cozinha e havia uma série de outros mecanismos de contratação dos insumos para fazer os alimentos. Então era ata de registro de preço, concorrências públicas, etc. Como a prefeitura não pagava os fornecedores, havia sempre um atraso e havia muitas vezes a merenda era água e bolacha. Improvisada. Né? Era improvisada. Hoje nós resolvemos essa questão, nós focalizamos e priorizamos isso, né? Ela foi terceirizada e a empresa que foi terceirizada, que tomou o lugar da atividade, que era uma das atividades da Cursan, hoje ela contrata o pessoal, ela confecciona, ela compra os insumos e confecciona a merenda para todas as crianças. Isso é feito sendo aprovado. numa cozinha central, é utilizado as cozinhas das escolas? Cozinha das escolas. A empresa ela compra de ponto a ponto, então os insumos eles chegam direto nas escolas, não passa por um almoxarifado da prefeitura, nada. Já vem na quantia certa para a confecção da merenda. Então, esse trabalho é um trabalho que está apresentando assim, um resultado muito importante. Se tivesse sido planejado o ano passado, não é? Talvez a gente pudesse ter garantido essa qualidade já desde o início do ano letivo, em fevereiro. Na verdade, nós começamos com esse serviço de qualidade a partir de maio. Então, eu acho que dentro do PPA, nós estamos pensando e pensando a cidade, idealizando e planejando a cidade de 2018 a 2021. Esse é o desenho. Agora, é um desenho muito sério e muito medido em relação às necessidades da educação como um todo. Estamos fazendo isso na educação e na cultura também. Para você ter uma ideia, na cultura nós inovamos, não é? Nós levamos também o PPA para os artistas. Sempre essa questão, os artistas que compõem
o Conselho Municipal de Cultura. Então, houve uma apresentação do PPA para esse período 2018-2021 e os artistas e membros do Conselho puderam Dentro da parte de cultura, participar, sugerir medidas, etc. Estamos fazendo a mesma coisa no Conselho Municipal de Educação. falando em conselho, existe o Conselho Municipal de Merenda. Esse conselho, ele está atuante, houve eleições, ele acompanha o desenvolvimento das merendas nas escolas? Olha, você tem o Conselho Municipal de Educação. No Conselho Municipal de Educação você tem o Conselho Municipal Alimentar, né, de Alimentação, e você tem o Conselho de Acompanhamento do Fundeb. Essas três ações, elas são coordenadas e acompanhadas de perto pelo Conselho Municipal de Educação. Então, inclusive para a questão de aprovação de contas do município na área de finanças, o Conselho precisa analisar o desempenho orçamentário, não é? E aí essas questões são tratadas dentro do Conselho. Dentro do Conselho. Por exemplo, o controle da merenda é feito pelos diretores das escolas, não é? Então você tem os conselhos de pais, né, das associações de pais e mestres, você tem a presença do diretor da escola, né, e você tem uma equipe que coordena o serviço de alimentação escolar da secretaria, que faz esse acompanhamento e costura esse processo do funcionamento e da oferta de merenda. Uma outra coisa que foi também um diferencial, nós fizemos na semana passada um treinamento específico dentro da realidade do município, dos novos modos, né? Porque começou em maio e já começamos na volta da greve, etc. Então, na semana passada nós tivemos seminários durante 2 dias lá no Lorena, com todas as merendeiras e o pessoal que atua na confecção da merenda, para que tenha uma orientação, como é que manuseia os alimentos, etc. E foi muito positivo. Dando qualidade, né? Agora, há uma incerta do secretário de vez em quando nas escolas, aparece para comer uma merenda sem avisar, não? Não, secretário, eu ainda não provei a merenda, ainda não rodei, eu já fui a alguns eventos com merenda, né? Eu enxergo a questão da merenda como um produto sagrado para as crianças de Cubatão. Nós temos, inclusive, agora todas as escolas ofertando o café da manhã. Isso é um fator assim, muito positivo. As crianças chegam nas escolas e sem nenhuma refeição, não é? Sim, sim. E já está provado que, tendo essa refeição, ela se sente muito mais disposta. Então, já fui a evento pela manhã, já fui a evento na hora da merenda, mas ainda não provei. Agora, os diretores, professores que provam, às vezes, em nenhum momento... Mas nada impede que o secretário apareça de surpresa. Não. Há uma norma as pessoas ficam achando que todo mundo pode comer a merenda, não é? Mas há uma norma do Ministério da Educação que a merenda só pode servir ao estudante. Apenas ao aluno. Apenas ao aluno. Então, eu cumpro fielmente essa norma. Nós falamos inicialmente aqui do número de alunos, você comentou 16 mil são do ensino fundamental e o restante, mais de 2 mil, infantil, são dos alunos de creche. De creche. A demanda na cidade é muito grande. Grande. Para você ter uma ideia, nós temos 9 entidades conveniadas, no total hoje de 1.069 crianças que são atendidas pelas creches conveniadas, cujos contratos se encerram agora no dia 29 de julho, não é? E dessas 9, 8 dessas entidades terão os contratos, os convênios renovados, por mais 6 meses até o dia 29 de dezembro. E a fila de espera para atendimento é muito grande? Eu diria que não há uma fila de espera. Há uma necessidade que é potencializada na medida da procura dos pais.
No entanto, o poder público ele não pode ter uma lista de espera. Se ele tiver uma lista de espera, ele precisa conseguir vagas para aquelas crianças. Há uma exigência nesse sentido, não que eu esteja burlando a lei, não é? Mas hoje eu não faço uma lista de espera justamente para não criar uma expectativa, porque o município hoje não tem condições. O que nós estamos fazendo, paralelamente à renovação do contrato com as entidades conveniadas, é um novo chamamento para que a gente possa ampliar, não é, o número de vagas contratadas. Então, nós podemos abrir mais vagas. Agora, o município ele tem no PPA a previsão da construção de mais vagas em creches. Por exemplo, há um convênio com o Ministério da Educação, através do FNDE, que construirá cerca de 200 vagas novas na rede municipal de ensino. Né? Então, 200 vagas novas na rede municipal de ensino. Hoje você conta com 8 creches conveniadas. São 9 creches conveniadas. Renovando 8. Vamos renovar 8. Hoje, você tivesse o dobro de creches conveniadas, atenderia? Não? Ou seria demais? Eu acho que seria demais. Não há necessidade. Pelo meu sentimento, eu creio que nós precisaríamos ainda, além de ter essas 1.069 vagas contratadas, nós precisaríamos de mais umas 500 vagas. Não é? 500 vagas. 500 vagas ainda. Período integral. Período parcial e integral. Né? Não são todos. A maior procura é do integral? Há pais que precisam que as crianças permaneçam na escola por causa do trabalho. Né? E nesse sentido, até para não cometer nenhuma injustiça, nós estamos recomendando a todas as creches conveniadas ou públicas que os pais atualizem a documentação, inclusive carteira de trabalho, para verificar se estão realmente trabalhando, se necessitam realmente do trabalho, ou se a gente pode fazer aqueles que estão em período integral, deixar o integral passar para o parcial. As crianças que estão na rede pública, tanto na rede pública quanto nas conveniadas, todas elas têm o mesmo tratamento, recebem o material escolar, recebem o uniforme, tudo igual? O que você tem, por exemplo, das 9 hoje, você tem 6 que são com fins lucrativos. São escolas da cidade de Cubatão, né? E 3 sem fins lucrativos. Né? Essas 3 sem fins lucrativos, a prefeitura entrega também os insumos para fazer a merenda. Né? E o material escolar, no contrato, a previsão é de que as entidades com fins lucrativos se obrigam a entregar o material escolar. Há uma divergência em relação a esse ponto que nós estamos corrigindo agora na renovação dos contratos. Você acredita? Porque, na verdade, é de um direito da criança, né? Independente onde ela esteja. Sim. Parte desse princípio? Então? Parte desse princípio. Outro princípio que a gente parte é que as crianças de colo que vão às creches, os pais também têm direito ao passe escolar, né? ao vale transporte. Só que essa questão está sendo alterada na lei. Houve, nos últimos tempos, sempre os pais receberam, porque quem deveria receber era a criança. Agora, como uma criança vai receber um uma cartão... criança que não é responsável sobre si... Sim, às vezes nem anda, né? E ela vai para a escola. Então, nós estamos corrigindo isso em um projeto de lei com modificações na lei de concessões de bolsas e passes escolares, está vindo para a Câmara e nós esperamos contar com a aprovação dos vereadores o quanto antes. Nós estamos aqui recebendo o secretário de Educação e Cultura, Raul Cristiano, deste ponto de vista. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do programa Ponto de Vista, recebendo Raul Cristiano, que é secretário de Educação e também Cultura. Secretário, a novidade agora é um programa chamado Saúde na Escola.
Fala Sim. para a gente como funciona esse programa. O Olha, que é o Saúde na Escola? É um programa muito bem-vindo, é um programa de ações preventivas na área da saúde. Ele é um programa do Ministério da Saúde com a Secretaria de Saúde do município e que envolve, de forma intersetorial, a educação também. No ano passado, nós tivemos 13 escolas que receberam, das 58, 13 receberam as ações do Saúde na Escola. Este ano serão 18 escolas, né? E nessas escolas serão desenvolvidas 12 atividades, né? Desde campanha contra a dengue, contra o fumo, drogas, carteira de vacinação, vamos mensurar também a saúde bucal e a aplicação de flúor nas crianças, vamos ter também um trabalho para medir como é que está a acuidade visual, como é que está a auditiva, não é? E todo tipo de orientação preventiva. Esse trabalho ele vai ser iniciado através de reuniões, agora no início do mês de agosto, nas 8 UBSs da cidade. Então, os dirigentes das escolas participarão das orientações e como vai ser. Um outro detalhe é que, neste ano, o programa do Ministério da Saúde, com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação de Cubatão, ele é um programa que ele será desenvolvido durante 2 anos. Então, essas 18 escolas, elas serão atendidas durante 2 anos seguidos, não é? A nossa ideia, e conversamos muito com a secretária Sandra Furquim, é que possamos dar uma atenção muito maior na questão da acuidade visual. Às vezes a criança tem algum problema de aproveitamento escolar, porque não enxerga direito, então ela se afasta, às vezes, do reduto, né, da proximidade com o professor, então ela não enxerga o que está sendo escrito na lousa. E também problemas com a acuidade auditiva. Então, nesse sentido, já conversamos bastante com a área da saúde para que a gente tenha exames nas crianças e possamos também ter os aparelhos auditivos e também os óculos para aquelas crianças que necessitam de usar o óculos para ter um aproveitamento. A gente acredita que isso vai, através de um mutirão, vai significar um ganho enorme para a saúde, não só das crianças, mas da família e das nessas 18 escolas, ou não? Nas 18 escolas. Nas 18 escolas. Então, o foco é 18 escolas, né? Vem um recurso específico para atender os estudantes e depois a cada 1.000 alunos você vai, a cada 100 alunos você vai ampliando os recursos necessários. Você tem 58 escolas, 58 né? escolas, Então, 57 hoje, né? Para deixar 39, 40 sem o atendimento, foi difícil, então, essa seleção? É muito difícil. Agora, você busca justamente atender as escolas que estão localizadas em áreas de exclusão social, né? As áreas mais carentes do município. Então, é uma prioridade nesse sentido e aí todo o foco, essa ação conjunta da Secretaria de Saúde com a de Educação trabalha para que a gente possa atender melhor as crianças dessas escolas. O critério é buscar, então... O critério é buscar os pontos de exclusão social da cidade e trabalhar com a inclusão. Quantos alunos inclusos? 18 escolas? 2.000, 3.000 alunos ou mais? São cerca de, eu tenho até marcado aqui que esse é um número importante, são 4.148 alunos. 4.000? 4.148 alunos. Esses alunos, durante esses 2 anos, vão ser monitorados, acompanhados? Vão ser monitorados e acompanhados com esses programas de informação, de comunicação e de avaliação, tanto bucal, como auditiva, como ocular também. É um projeto, é um programa que veio da parte da saúde do governo federal, parte da educação, a junção dos dois? Ele é um programa federal, é um programa do Ministério da Saúde, né? Eu me lembro, esse programa é um programa antigo, né? O município precisa ter, não é para todos os municípios se habilitam para essa disposição de realizar o programa
E aqui em Cubatão já tem um histórico, já tem um antecedente de trabalhar em conjunto, tanto a área da saúde quanto a área da educação, porque é um programa muito bem-vindo e tudo tem a ver com a educação. Você trabalha a saúde preventiva na educação, né? Então, acho que muitas vezes uma ação de combate à dengue, né? As orientações para enfrentar o Aedes aegypti na escola, a criança recebe aquelas orientações, aquelas palestras e ela leva para dentro das suas casas. Então, tem um efeito muito positivo na família cubatense. Secretário, nós temos em Cubatão uma questão de que, por ser uma cidade não tão distante dos seus pontos, né? Nós temos aí 14, 15 quilômetros de diâmetro, seria o maior percurso a ser percorrido. Nós temos crianças que moram em determinadas regiões e estudam em outras. A Secretaria observou também essa possibilidade? Olha, é uma questão muito complicada. Eu diria assim, hoje a Prefeitura ela transporta 2.900 alunos na cidade. Circulam pela cidade 71 ônibus e micro-ônibus para levar as crianças. Atender todo mundo. Atender todo mundo. Agora, de acordo com a legislação local, com o decreto, as crianças que têm direito ao transporte escolar são aquelas que moram 1,5 km além da sua residência, né? Só que há umas distorções que nós vamos resolver com a matrícula deste ano para o ano que vem. Quando nós assumimos em janeiro, as crianças já estavam matriculadas desde novembro. Certo. Já havia uma previsão. Então, nós estamos focando, estamos orientando, e aí é um alerta também às famílias cubatenses, né, no sentido de matricular os seus filhos perto de casa. Isso vai reduzir todo esse congestionamento. Por exemplo, na Vila Esperança, eu tenho fotos dos micro-ônibus que atendem as famílias lá. Tinha 10 micro-ônibus enfileirados numa rua, congestionando todo o trânsito. Todo o trânsito. Então, se tiver um problema numa ambulância, ou alguém tiver uma urgência de sair de casa... Uma necessidade de evacuação... ela fica comprometida. Então, esse trabalho, essa análise, nós estamos fazendo agora, no momento que, ainda no final de semana, no sábado, foi publicado na parte oficial da Tribuna a nova licitação para a contratação do serviço de transporte do escolar. Porque esse aluno, esse morador dessa área de exclusão social, que estuda em uma outra escola, ele não vai ser beneficiado com esse programa Saúde na Escola. Você aplica as questões no seu próprio bairro e às vezes a criança que você gostaria de deixar uma mensagem com ela, ela não recebe. Não recebe. Porque ela viaja pelo município durante todo o dia. Então, isso que nós estamos trabalhando para resolver. É uma questão que tem um caráter econômico também, né, que você vai reduzir o uso do contrato de transporte estudantil, mas também você vai fazer com que as crianças possam estudar mais perto de casa. Esse projeto da saúde nas escolas, ele abrange também as creches? Não, ou não? Não, ele abrange só ensino fundamental. Só ensino fundamental. Possibilidade de expansão? É grande. Vamos ver essa experiência agora, né? Já ampliamos de 13 para 18 escolas. É um recurso que, nesse momento, nós não podemos fazer planos que requeram um investimento maior do município, né? Eu tenho muita confiança que Cubatão tem uma capacidade enorme de resgatar, de se resgatar e de se recuperar, não é? Então, eu acredito que para o ano que vem nós poderemos programar e planejar muitas coisas mais do que aquelas que nós não podemos realizar hoje por absoluta falta de recursos e de planejamento do passado. Bom, diante disso, eu até questionar se havia a possibilidade da Secretaria Municipal de Saúde também participar, desenvolver um projeto municipal, mas é o mesmo sentido, né? Nesse caso específico, nós oferecemos, eu diria assim, que o público-alvo do programa Saúde Escolar, né? Da mesma forma que nós temos o público-alvo para o recadastramento, né, e para o cadastramento único do Bolsa Família. Eu conversei nessa semana com o secretário Sebastião Zumbi, que é o secretário de Assistência Social. Cubatão
tem direito a receber quase 7.000 Bolsas Famílias. No entanto, apenas 2.700 famílias estão cadastradas. Tem mais de 3.000 famílias que não recebem a Bolsa Família. Poderiam estar recebendo o benefício, mas não estão cadastradas. Poderiam receber o benefício, não foram cadastradas, não fazem parte do cadastro. Isso já é um déficit, eu diria assim, de 2 anos, nos últimos 2 anos. E sabe o que significa isso, Márcio e telespectador aqui da Câmara na TV? Significa que deixa de circular todo mês na cidade de Cubatão, que poderia aquecer o comércio, tanto do centro como dos bairros, cerca de R$600 mil mês. 600 mil reais por mês. Nós estamos falando de 7.200.000 reais ano. Ano, que poderia estar circulando com compras e dando poder de compra no momento de crise, não é? Especialmente nos bairros mais carentes, na Vila Esperança, Vila dos Pescadores, Morro do Índio, parte da Vila Natal, atendendo as famílias necessitadas. Atender as famílias necessitadas. Então, acho que... e aí, quando eu falo que nós temos o público-alvo, conversando com o secretário Zumbi, que fez recentemente um mutirão de fazer o cadastro único, nós estamos oferecendo às escolas localizadas nessas áreas de exclusão social para que as famílias possam fazer o cadastro da Bolsa Família. Isso vai dar um incremento significativo nas finanças locais. Secretário, na verdade, a escola é o braço de maior alcance do poder público, é isso? Ela que é o termômetro social? A escola ela é a porta de entrada para a cidadania, não é? Então, você é cidadão, muitas vezes você não tem uma casa, você vive ainda em péssimas condições, vive num barraco, é digno, você vive sem dignidade, porque você procura ter o calor familiar. Dentro dos seus recursos, né? Diante do que você tem de recursos, você procura se manter. Mas a escola, ela acaba sendo um lugar sagrado que é a porta de entrada para que você possa ter um futuro melhor. Então, eu tenho conversado bastante com os pais no sentido de valorizar a preservação e os cuidados com a escola, porque a escola é a porta aberta para as oportunidades, para o futuro melhor, etc. E o saúde na educação já está a pleno vapor, já iniciou? A pleno vapor, nós temos os 8, ainda não estamos com as atividades ainda, não é? Mas agora, no mês de agosto, na primeira quinzena de agosto, acontecem as reuniões de orientação aos diretores para que eles possam organizar uma agenda entre 7 e 11 de agosto, não é? Eles realizarão uma agenda de informação de onde vão acontecer os seminários, as palestras e também os mutirões auditivos e oculares. Verba federal, prestação de contas? Verba federal, prestação de contas, é uma ação que a prefeitura tem que ter muito cuidado e muito respeito, porque é dinheiro público envolvido. Quando se fala que está vendo essa verba, a gente entende com bons olhos. A prefeitura voltou à sua regularidade, está podendo receber as emendas, as verbas, conseguiu adequar? Sim, é um programa federal que a prefeitura precisou estar habilitada para recebê-lo. Então, tranquilidade, segue a toque de caixa agora. Segue, ainda bem. Em relação à manutenção das escolas, segundo semestre chegando, a previsão? Eu acredito que já no mês de agosto nós teremos as primeiras escolas recebendo os benefícios dos contratos iniciais de manutenção e de obras da prefeitura. Então, nós temos prioridade de manutenção, vem chegando o verão, e a situação do calor na sala de aula, também os ar-condicionados buscando essa... Aí é uma questão que envolve a infraestrutura, você precisa trabalhar com a questão da parte elétrica das escolas, que a maioria delas está inadequada em relação à potência dos aparelhos de ar-condicionado, mas ele está no rol de preocupações e de providências que deverão ser tomadas pelas novas empresas. Eu teria muito mais a perguntar, a informatização da escola, as luzes digitais, computadores... Me chama que eu volto aqui. Vamos fazer um outro programa. Agradecendo a sua participação, secretário. Estamos chegando ao final do programa, agradecendo a sua participação em estar aqui conosco, falando ao público da TV Câmara.
Obrigado, Márcio. Obrigado a todos vocês pela paciência de nos ouvir. Nós estamos à disposição na Secretaria. Qualquer informação que você precise sobre as atividades da educação, da cultura e da Prefeitura como um todo, www.cubatão.sp.gov.br. Ali tem toda a programação e as nossas ações, além do portal da transparência. Muito obrigado, secretário. Prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Agradecendo sempre a sua audiência. Chegamos ao final de mais um Ponto de Vista. Lembrando que o nosso conteúdo também está à disposição nas redes sociais. No YouTube, no nosso canal, TV Câmara Cubatão, como também no Facebook. Continue na programação e até o próximo Ponto de Vista.